Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Neste vídeo eu vou falar sobre os 5 passos para afastar a tristeza. Mas não só afastar a tristeza, aprender com ela, superar a tristeza, passar por ela e não ficar no padrão da tristeza. Eu recebo e-mails, mensagens de pessoas que estão desistindo dos seus sonhos porque não conseguem ultrapassar a tristeza. Aconteceram fatos na vida delas e elas não conseguiram superar e se encontram no padrão da tristeza há anos. Algumas estão totalmente desanimadas, com pouca energia, não tem muito sentido na vida. Algumas estão num grau tão forte de depressão que não veem muito sentido na vida, né? Parece que tudo está sem graça. E estão não só desistindo dos sonhos e projetos, mas também desistindo de viver aos poucos. Outras ainda lutam, tentam, né? Tentam de alguma forma, uma parte delas tenta ser feliz, mas não está sabendo às vezes colocar os hábitos necessários, né? Não está entendendo a mensagem da tristeza. Recentemente eu recebi um e-mail de uma moça que ela perdeu o marido e ela não consegue emagrecer, não consegue colocar os projetos, né, em ação, porque ela se sente desmotivada. E ela, nesse caso, ela perde o apetite e não consegue muito comer, ela come pouco, mas quando come errado e acaba não conseguindo emagrecer. Outras pessoas têm um apetite aumentado, né? A maioria das pessoas que estão no processo de emagrecimento e que se encontram em depressão, muitas vezes têm esse apetite aumentado e encontram na comida um alívio, né? Uma sensação de recompensa pela perda que teve, pela situação que não conseguiu resolver, não conseguiu superar, né? Por que isso acontece? Por que a alimentação ela tem a ver com as emoções? No cérebro existe uma área chamada hipotálamo que ele é responsável não só por regulamentar o comportamento alimentar, como também as emoções passam por ele. Depressão, ansiedade passam pela região do hipotálamo, né, que também é responsável por liberar hormônios. Então, dependendo do hormônio que está sendo liberado, das emoções que estão envolvidas, o que a pessoa tem, ela acaba tendo hormônios do estresse, acabam ficando depressivas, né? Cada um vai reagir de uma maneira, mas na maioria das vezes o que acontece é que o cérebro das pessoas que têm uma depressão, que estão constantemente com um sentimento de tristeza, né? Ele é um cérebro que já está acostumado àquele padrão. Então é preciso mudar este padrão. A outra pessoa que eu recebi recentemente uma mensagem, ela era uma pessoa que quem não conhecia dizia que ela era muito feliz, porque ela contava piadas, ela estava sempre fazendo gozação com as pessoas, então dava a impressão, quem não convivia, que era uma pessoa feliz, mas era uma máscara. As feridas que aconteceram ao longo da vida dela fizeram com que ela colocasse a máscara para sobreviver, mas no fundo ela estava triste. Então, ela reprimia a dor. E o que acontece quando a gente reprime a dor da tristeza? Ela vai aumentando no nosso interior. E chega um tempo da vida que não dá mais para disfarçar. Ou você acaba tendo muitas doenças em virtude disso, né? Ou você acaba realmente assumindo uma depressão muito grande e até que você resolva mudar. Então, na verdade, a tristeza, ela vem para provocar uma mudança, ela tem um papel e nós vamos ver isso hoje. Bom, se não dá nem para reprimir e se eu não posso ficar o tempo todo na tristeza, o que eu faço? Né? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes de falarmos desses 5 passos, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal para aproveitar a oportunidade e se inscrever. É fácil, olha só como que você pode fazer. É só clicar na palavra inscrever-se, depois tocar nesse sininho e se você escolhe a opção todas, quando eu lançar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Muito bem, se não adianta reprimir a dor da tristeza, né, porque ela vai aumentando no nosso interior, e se também ficar o tempo todo no padrão da tristeza, ninguém merece tanto sofrimento, né? Então, o que fazer? Como lidar com a tristeza? Os 5 passos que eu vou te falar hoje vai te ajudar a ter um norte, né? A aprender a lidar com essa tristeza. Porém, é importante salientar que existem
vários graus de desafios, né? Pesquisas mostram que crianças que sofreram violência emocional, sexual, física até os 18 anos, elas têm um cérebro que teve a tristeza marcada por um forte impacto. Então isso vai reverberar por muito mais anos. A ferida ela é muito mais profunda do que uma pessoa que não sofreu, né, uma tristeza tão profunda. O cérebro ele grava um padrão por duas maneiras, ou por repetição, né, de tanto fazer aquilo, água mole em pedradura, tanto bate até que fura, né, de tanto você fazer a mesma coisa, o cérebro grava e com o tempo ele vai fazendo automaticamente. A outra forma do cérebro gravar, né, de ter um padrão mental, é ele passar por um forte impacto. Então não precisa repetir várias vezes, uma violência muito forte, né? Na infância, por exemplo, pode marcar profundamente esse cérebro. Essa memória fica muito profunda. Então, por isso que algumas pessoas têm mais dificuldade que as outras, né? Pessoas que, por exemplo, também têm síndrome na verdade não é síndrome, transtorno bipolar. Essas pessoas também vão ter talvez um pouco mais de dificuldade para estar lidando com essas emoções, mas não é impossível. O que eu quero dizer aqui que esses passos vão ajudar, mas claro que a pessoa precisa continuar, né, com tratamento médico, pode fazer terapia, deve fazer terapia. Mas esses passos, além disso tudo, vai dar um norte, né, para todo mundo, tanto as pessoas que têm mais dificuldade quanto para aquelas que não têm. Então eu espero que você consiga colocar em prática esses 5, né, passos para que você consiga criar novas conexões neurais, e isso é possível para que você saia da tristeza, mas também entenda o papel dessa tristeza, entenda qual é a mensagem que ela vem te dar. Então vamos lá aos 5 passos para afastar a tristeza e aprender com ela. E o primeiro passo para lidar com a tristeza é sentir e expressar a tristeza. Muitas pessoas têm uma programação talvez equivocada sobre a tristeza. Desde pequenininhos, muitas vezes ouvimos assim: não fique triste, vai passar. Ou então, seja forte, você não é homem não, tem que ser forte, tem que parar de chorar. Eu lembro que quando eu era criança, a gente ia tomar injeção, eu e minha irmã do meio, e meu pai levava a gente para tomar injeção, e eu lembro do farmacêutico falar assim: olha, não precisa de chorar não, tá? É só uma picadinha. Aí meu pai virou para ele e falou assim: aqui em casa minhas meninas são fortes, aqui ninguém chora não. E aí depois dessa, né, de um pai herói que a gente tinha, né, da imagem de um pai herói, você acha que a gente ia chorar? Claro que não, né? E quantas vezes algumas pessoas apanhavam para chorar e depois apanhavam para calar? Alguns pais, né, batiam e falavam, quando a criança começava a chorar, falava: cala a boca, engole o choro. Muitas pessoas já passaram por isso, né? Então tem uma programação de que tristeza é sinônimo de fraqueza, né? Que a gente não pode chorar, que a gente não pode expressar a tristeza, que tem que fingir que está tudo bem, né? Então isso é um dos grandes erros. Por quê? Porque ali acumula aquela tristeza, vai acumulando, vai virando uma panela de pressão e vai crescendo no nosso interior. Então é preciso sentir sim a tristeza e expressar essa tristeza. A tristeza tem um papel, ela vem como uma oportunidade de lamentar o ocorrido. Aconteceu alguma coisa que me deixou triste, então é uma oportunidade que eu tenho de reclamar, né, ali, lamentar aquilo, chorar naquele momento, não é ficar reclamando toda a vida, né, pensando naquilo toda a vida, mas é naquele momento me expressar, né, tirar um tempinho ali para chorar mesmo, né, e desabafar. É também uma oportunidade de entender as consequências do que me aconteceu e também planejar um recomeço. Porque algumas pessoas ficam paradas nessa tragédia que aconteceu no trauma e não recomeçam nunca. E aí é um dos grandes problemas. Então o primeiro passo é sentir e expressar, porque aí você começa a aliviar. Vamos então ao segundo passo. O segundo passo para aprender a lidar com a tristeza é aceitar o que não dá para mudar. Se aconteceu alguma coisa e eu não tenho como mudar o passado, porque não tem jeito de eu ir lá no passado e modificar, eu preciso aceitar.
Mas eu posso sim, não dá para eu modificar o passado, mas dá para eu agir agora e ter um futuro diferente, né? Mas primeiro eu preciso aceitar que aquela situação não volta mais, não tem como naquele momento acontecer diferente. Não dá para mudar? Não dá para voltar? Tá lá no passado mesmo? Tá. Então, aceite. Vamos ao terceiro passo. Entenda o aprendizado. Já que eu preciso aceitar o passado, mas eu posso fazer um futuro diferente, quando eu entendo o que aquela situação pode me trazer de aprendizado, o que eu posso fazer diferente, o que eu tenho que analisar com aquela situação e aprender. Quando eu faço a pergunta, o que eu posso aprender com isso que me aconteceu, o cérebro ele começa a buscar por respostas. E pode ser não na hora, mas daí a pouquinho você começa a entender, aconteceu isso, mas agora eu posso fazer diferente, ou eu precisava era aprender aquilo com aquela situação, né? A tristeza ela vem quando a gente perde alguma coisa, né? Quando perde um emprego, perde um grande amor, perde uma pessoa querida, quando perde financeiramente. Normalmente a tristeza está relacionada a alguma perda. Então se eu pensar que aquilo que eu perdi pode trazer algum aprendizado, então isso vai me ajudar a caminhar, a sair dessa tristeza para que essa tristeza ou outras não aconteçam de novo, ou pelo menos que eu aprenda o que eu tenho que aprender. E o quarto passo é foque na solução para mudar o seu estado de tristeza, o seu padrão de tristeza. O que você pode fazer para te deixar mais alegre no dia a dia? Embora todos nós queremos ser felizes, tem pessoas que se esforçam para serem felizes. Tem pessoas que não cuidam da saúde, perdem a saúde, não cuidam do emocional, está sempre mal, tem péssimos relacionamentos, é uma má companhia para ela, para os outros, né? Ela se esforça mesmo, ela reclama de tudo, ela programa o cérebro com coisas negativas, né? Ela fala o tempo todo, reclama, fala negativo, faz fofoca das outras pessoas, busca na televisão tragédias, ela está sempre ligada em tragédias, parece que ela tem prazer no negativo, né? Em filmes pesados, é como se ela bombardeasse o cérebro de coisas negativas. Então ela faz um esforço, sem perceber muitas das vezes, né? Para ser infeliz. Né? A gente já sabe que tudo que você vê, tudo que você fala, tudo que você ouve, né? Que você faz, está programando o seu cérebro, está reprogramando. Então, se você fica constantemente bombardeando o cérebro de coisas negativas, falando coisas negativas, pensando coisas negativas, né? Não cuidando da saúde, você está ali o tempo todo focado na infelicidade. Então, pare de se esforçar para ser infeliz e passe a se esforçar em ser feliz. Foque na solução. Faça essa pergunta: o que eu posso fazer para ter alegria todos os dias? Vamos então ao quinto passo. E o quinto passo é entre em ação. Se todos os dias você entrar em ação para te fazer feliz, você vai ser feliz todos os dias, mesmo que seja um pouquinho, uma coisa pequenininha. Se você não cuida da saúde, passe a cuidar. Se você não tem bons relacionamentos, passe a criar estratégias para ter bons relacionamentos com você, com as outras pessoas, para ser uma boa companhia para você, para ser uma boa companhia para as pessoas. Prometa a si cuidar de você e se esforçar para ser feliz, para gostar de viver, né? Lembre-se que não há um caminho para a felicidade que é o caminho. Eu espero que esses 5 passos te ajudem aí a alinhar, né? A aprender a lidar com a tristeza, né? Coloque em prática, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Não desista dos seus sonhos, não desista de emagrecer, não desiste daquele projeto, né, que você sonha há tanto tempo. Você pode, isso é possível você voltar a ter energia, ter motivação, mas é preciso você agir, você entrar em ação. Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou das dicas, se você acha que isso pode ajudar pessoas que você ama, pessoas que estão passando por desafios, né? Não só de emagrecimento, mas também por algum tipo de tristeza, algum desafio no dia a dia, passe esse vídeo, compartilhe com seus amigos, pode ajudar alguém.
Eu vou ficando por aqui então, beijão no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!